nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor. Todo mundo encontrou? Dá um glória a Deus aí quem encontrou. Amém? Olha só o que diz a palavra do Senhor. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada o quê? Casa de oração. Mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões ou de salteadores. Verso 14. Cegos e coxos se aproximavam de Jesus no templo. Diga comigo, no templo. E ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia, então eles viam Jesus fazendo maravilhas, e olha o que eles faziam. E as crianças que cantavam no templo, gritavam, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: você está ouvindo o que eles estão dizendo? Jesus respondeu: sim, vocês nunca leram? Jesus faz uma referência ao Salmo 8, verso 2. Da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor, e deixando-os saiu para a cidade de Betânia, onde passou a noite. Glória a Deus. Amém. Você pode se assentar, igreja. Amém. Queridos, por que nós viemos à igreja? Por que nós estamos aqui nessa noite? Por que você saiu da tua casa, tomou teu banho, para aqueles que tomaram, não são todos, pegou tua Bíblia, para aqueles que carregam Bíblia, não são todos também, fechou a tua casa e veio para a igreja? Por quê? Qual foi o motivo que te trouxe a este lugar? Visto que hoje nós temos um número crescente de pessoas que creem não necessitar mais de participar de igreja nenhuma, chamados desigrejados. Hoje não, isso é um movimento antigo, desde a minha infância, desde o ano de 2000. Por que você continua vindo à igreja? Preste atenção. Por que você continua, por que você vê nesse lugar, nesse templo pequeno, meio desconfortável, com as cadeiras desconfortáveis, com um pastor tão jovem? Por que você ainda vê aqui um local de esperança? É uma pergunta que nós devemos fazer, pois nós consideramos esse templo um lugar de ajuntamento. Nós sabemos e nós estamos instruindo, isso não é novidade para ninguém, que hoje o templo que na época de Jesus era o templo de Jerusalém, foi nas páginas do Novo Testamento transformado em corpos humanos. Hoje o templo do Espírito Santo, o templo de Deus, somos nós. Não existe mais um lugar físico, geográfico, onde Deus se manifeste limitado àquela configuração geográfica, não. Deus hoje, Ele habita em templos de coração, de carne, em emoções. Deus habita em mim, Deus habita em você, Deus habita nessa pessoa que está do teu lado, que se arrependeu, que se batizou e que é crente. Deus habita em pessoas, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, a gente sabe, todo mundo sabe disso. Todavia, também é verdade nas páginas do Novo Testamento, principalmente no livro de Timóteo, que existem locais físicos que são chamados de igreja, com endereço, Marechal Deodoro, número 329. Esse local, apesar de nós como pessoas sermos a igreja invisível de Deus, esse local também é uma igreja. Muitos caíram no erro de achar que esse local é simplesmente um prédio. Não, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte no livro de Timóteo, que nós devemos saber como proceder na casa de Deus, a igreja, o fundamento e baluarte da verdade. Esse local é a casa de Deus. Diga aleluia. É o templo, a gente chama isso de templo. A gente chama esse local de templo também. Apesar de nós sermos o nosso coração,
Não é errado, bíblico teologicamente, chamarmos este endereço de igreja e de templo de Deus, de casa de Deus. Não é errado. Pelas razões, pelos argumentos que eu acabei de apresentar para você com base bíblica. Então aqui é a casa de Deus. E Jesus disse que onde estivessem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estaria. Ele prometeu, por isso nós temos mais do que 3 pessoas aqui nessa noite. Então a gente crê que Deus está no nosso meio. E se Deus está no nosso meio, preste atenção no meu raciocínio para você me entender. Se Jesus se faz presente no nosso meio, aquilo que acontecia quando Jesus se fazia presente no templo de Jerusalém, também acontece e se manifesta quando Jesus se faz presente nas igrejas hoje em dia. Sim ou não? Mesma coisa. E por isso que eu li então a passagem que Jesus, ali no verso 12, diz que ele entra no templo, ele chega no local. Aqui, a partir das 19h30, depois que você chegou nesse lugar, nós podemos dizer que Jesus chegou nesse lugar. A partir do momento que a adoração começou aqui, o verso 12 ali se cumpriu, que você está lendo ali comigo na Bíblia. Jesus entrou nesse lugar, Jesus entrou nesse templo. E da mesma forma que a presença de Jesus revelou muitas coisas no templo de Jerusalém, nós podemos nos perguntar: o que é que a presença de Jesus na igreja, na família de fé do bairro Itararé, o pastor Billy, pastora Sara, todo o ministério 18 EQ, o que é que a presença de Jesus nesse lugar revela quando ele se faz presente? Primeira coisa, não é muito agradável, mas a presença de Jesus na igreja, aqui no nosso meio nessa noite, revela aquilo que ela revelou no texto que nós lemos. E a primeira coisa que ela revela são as falsas razões de alguns de nós nos ajuntarmos, estarmos na igreja, virmos a nossa casa para esse lugar. Em primeiro lugar, você leu comigo no verso 12, que quando Jesus chega no templo, ele revela aqueles que estavam no templo, que estavam na igreja, com o objetivo de fazerem simplesmente um bom negócio. Eles estavam ali, Jesus expulsa aqueles que vendiam coisas, faziam da igreja, do templo, um local de comércio, de vender coisas, vender a fé, vender cordeiros, vender pombas. Faziam da igreja um local de bom negócio, ou seja, ainda hoje nós vemos cultos inteiros gerados com a intenção de fazer da fé das pessoas simplesmente um bom negócio. Sim ou não? Quem é crente mais antigo, quem é crente que frequenta a igreja, se você já frequentou outras igrejas, se você conhece a situação da igreja no Brasil, você sabe que o que eu estou falando é verdade. E nós ainda temos hoje pessoas que são assim, pessoas que vêm para a igreja, ou pessoas que fundamentam a igreja em uma religião corrompida, onde a fé, ela vira objeto mercantilizado, onde Deus é substituído pelo dinheiro, onde a oração é substituída pelo lucro, onde o altar é substituído pela praça da barganha, onde o evangelho é feito num produto e onde os crentes são feitos em consumidores. Ainda hoje é assim. E a presença de Jesus revela essas coisas, inclusive no bairro Itararé. E uma segunda coisa que a presença de Jesus revela não é simplesmente os que vendem, mas também os que compram. Porque Jesus expulsa as mesas daqueles que vendiam, o verso 12, e daqueles que compravam. Não tinha gente só no altar vendendo, tinha gente que vinha para a igreja só para comprar. Eles não precisavam mais criar um cordeiro em casa para sacrificar no templo. Eles já vinham para o templo para comprar um cordeiro pronto e entregar qualquer coisa para Deus. Nas igrejas ainda hoje nós temos pessoas assim, que se reúnem não para entregar a Deus um culto profundo, genuíno do seu coração simples, mas que vem para a igreja para comprar o pacote da bênção pronto. Lá vai estar o missionário, vai estar o pastor, eu entrego a oferta, eu compro o meu milagre, eu entrego a bênção da minha casa para o meu carro e eu consigo um carro novo, eu entrego a minha chave e eu consigo o carro zero do ano, eu vou lá para comprar a bênção pronta.
As pessoas hoje não preparam mais o coração para vir para a igreja, não preparam mais a sua Bíblia, o seu lenço, caso precisem chorar, não vem mais com a intenção de entregar um culto genuíno a Deus, mas vem com o objetivo de adquirir um bem material, com o objetivo de encontrar um santo casamenteiro que vai não simplesmente restaurar meu relacionamento, mas vai conseguir para mim um noivo, um príncipe encantado, uma princesa encantada. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus aí. As pessoas se reúnem hoje para isso muitas vezes, e a fé se torna esse objeto de barganha, e as pessoas se relacionam com Deus pelo mecanismo da barganha. Pastor, quanto que eu tenho que ofertar para conseguir a cura? Pastor, quanto que eu tenho que entregar para conseguir a minha salvação? Pastor, eu estou precisando desse bem material, o que eu tenho que fazer? Quantos dias de campanha eu tenho que fazer? Vira objeto de comércio, vira objeto mercantilista, e o relacionamento com Deus não se fundamenta dessa forma. Pastor, qual que é o regulamento? Até que centímetro da minha perna eu tenho que deixar a saia? Até que centímetro do meu cabelo eu posso cortar, não posso cortar? O que eu posso fazer, o que eu tenho que usar? Viram regras e regulamentos humanos, e simplesmente ensinamentos humanos que Jesus denunciou, e substituem o amor por aquela bênção. Eu sou uma pessoa boa. Quando bate um pobre na minha porta, eu sempre dou um saco de arroz, um saco de feijão. Eu nunca fiz mal a ninguém, nunca menti para ninguém. E a pessoa se engrandece, achando que ela está bem com Deus. Mas a presença de Jesus num lugar, ela denuncia tudo isso, e ela expulsa os que vendem, os que compram, os cambistas, aqueles que fazem da fé objeto de comércio. E eu quero liberar uma palavra profética para esse bairro Itararé. Jesus se fazendo presente nesse bairro, toda a igreja que faz da fé objeto de comércio, se já não caiu, vai cair em nome de Jesus. Porque crente não pode ser enganado, e as pessoas do Brasil, eles estão cansados de serem enganados. Eu estou falando para você coisas, não é coisa da minha cabeça, eu vivi, eu experienciei, eu vi coisas assim. Eu tive uma irmã na igreja, que depois que recebeu o milagre nunca mais veio, que tem pessoas que são assim, vem até receber o milagre, quando veio o milagre some, ela sumiu da mesma forma. Mas quando ela vinha, isso lá há 4 anos atrás, chegou: pastor, eu estou com a minha, era na época do Covid, pastor, eu estou com a minha irmã entubada, 20% apenas do pulmão. Eu fui numa igreja aí no centro de Santa Maria, ela me disse o nome, eu não vou dizer o nome por questão de ética. Fui numa igreja, talvez você até identifique. Cheguei para o pastor e perguntei, falei para ele: eu estou com a minha irmã entubada de Covid, ela já está entubada, ela já está num processo de morte, ela está apenas com 20% do pulmão. O que eu preciso fazer? Que campanha que eu preciso fazer para ver a cura da minha irmã? Aí exigiram dela R$3.000 para fazer uma oração para curar a irmã dela. Ela só não entregou os 3.000 porque ela não tinha, porque ela trabalhava de dia para ganhar o pão da noite. Ela disse para mim: pastor, eu só não entreguei porque eu não tinha, porque se eu tivesse eu tinha entregado, porque é a cura da irmã. Como é que eu não ia entregar? Era a vida da minha irmã. Se eles cobrassem 10.000, eu ia entregar 10.000. Quanto que é, pastor? Será que o senhor cobra um pouquinho menos? Ela me perguntou. Eu falei: irmã, não cobro nada para fazer uma oração pela sua irmã. Obviamente, coisa tão óbvia. Colocamos o nome dela em oração. Hoje a irmã dela está viva. Saiu da intubação, na mesma semana ela saiu da intubação, o pulmão dela reverteu, saiu do hospital com 80% do pulmão restaurado. Aleluia. Diga assim: a minha fé não pode ser comprada. Quem está entendendo, diga amém. Sou um pastor que prega a verdade. Se você um dia decidir parar de vir nessa igreja, pelo amor de Deus, então vá para uma igreja fiel. Glória a Deus. Uma igreja que é baseada naquilo que Jesus falou. Porque eu não vim aqui simplesmente para baixar o clima da nossa igreja falando de coisas ruins. Eu não vim aqui simplesmente nessa noite como um profeta para denunciar erro de outros, até porque eu não tenho nada a ver com o erro dos outros. Eu só fiz aqui a leitura do verso 12, porém o verso 13, se por um lado Jesus denuncia aqueles
os erros daqueles que faziam da fé objeto de comércio. Se por um lado esse Jesus, que todo mundo prega como paz e amor, mas entrou no templo com um chicote e arrebentou tudo, e quebrou a mesa, e quebrou tudo aquilo que estava lá de errado. Se por um lado esse Cristo denuncia os erros, por outro, no verso 13, ele também estabelece o parâmetro e o modelo de um culto verdadeiro que ele espera de uma igreja. Ele também estabelece, reafirma, ratifica aquilo, as razões pelas quais ele espera que você saia da sua casa e venha para a igreja, no verso 13. Ele diz: a minha casa, ela tem um objetivo que o povo do bairro Itararé precisa entender e vir para a igreja de acordo com esse objetivo. Aí você me pergunta: que objetivo é esse, pastor? Eu te respondo: esse lugar, essa igreja, esse lugar que você está pisando, aqui onde você está sentado, aqui onde você está visitando nessa noite, a igreja onde você frequenta, esse lugar é um lugar de orar e de ver as suas orações respondidas. Vamos repetir isso todos juntos em alto e bom tom. Diga: este lugar é um lugar de orar e de ver orações respondidas. A minha casa será chamada casa de oração. Jesus exalta esse elemento essencial para o relacionamento com Deus. Jesus exalta esse elemento essencial que caracteriza o aproximar-se de Deus: a oração. Orar é falar com Deus, e Deus, Jesus aqui, ele estabelece: a minha casa é um lugar de você que está me ouvindo orar e ver as tuas orações respondidas. Ora, se Jesus está aqui, se Jesus está nessa obra, se Jesus está nesse ministério, se Jesus está na minha vida, se essa casa é uma casa de Deus onde Jesus está presente, então esse lugar não é o lugar de oferecermos um culto que não brota de um coração sincero, não é um lugar do criticismo, não é um lugar de fazermos qualquer outra coisa, senão um lugar de falarmos e nos aproximarmos de Deus. O que é oração? Você já parou para pensar nisso? Nesse elemento que Jesus coloca como principal, além do ensinamento, que é algo que ele fazia muito no templo. Esse elemento que nós vamos fazer daqui a alguns minutos, quando eu terminar a minha pregação. Esse falar com Deus, é você na tua simplicidade. É você, não importando o que você viveu, não importa o que você é, de onde você veio. Chegar nesse lugar, se ajoelhar muitas vezes ou fechar os teus olhos e falar, não é com o pastor, não é com o presidente, não é com o prefeito, não é com o juiz, não é com o rei, não é com ninguém, é com Deus. Falar com aquele que estabelece e derruba reis, com aquele ser que estabelece e derruba presidentes, líderes das nações. Falar com esse Deus, aquele que estabelece e derruba juízes. Falar com aquele em cuja presença anjos e demônios tremem. É falar com aquele cuja palavra no início de todas as coisas criou o universo, o planeta Terra e todas as coisas que nós conhecemos. É você na tua humildade conseguir falar com aquele que diante da sua palavra chamou uma família e venceu, fez com que essa família vencesse a aniquilação do dilúvio. Eu estou falando de Noé. É falar com aquele que levantou Moisés e fez com que mais de 1,5 milhão de pessoas saíssem da escravidão do Egito. Esse Deus é poderoso. É falar com aquele que levantou 12 homens cheirando a peixe na terra da Palestina e fez desses homens príncipes e arautos da sua mensagem. É falar com aquele que converteu o coração do maior perseguidor da igreja, Saulo de Tarso, no caminho de Damasco, e fez desse homem o maior bandeirante da história do cristianismo e derrubou o orgulho desse apóstolo do judaísmo. É falar com esse Deus
Todo-Poderoso, aquele que consegue olhar para uma família destruída e enxergar nesta família valor. É falar com aquele que consegue olhar para o bairro Itararé, um bairro conhecido pelo crime, pela marginalidade, pela droga, pela bruxaria, e levantar e fazer nascer nesse bairro uma igreja. É falar com aquele que tem o poder de olhar para o teu coração ferido, para o teu coração que foi destroçado, para o teu coração que viveu as piores experiências do passado, e dizer para você: existe saída para a tua vida, existe saída para a tua família, existe um futuro para você. É falar com aquele que consegue entrar no coração mais duro, mais endurecido, mais empedernido, e quebrar esse orgulho, e fazer desta pessoa mais próxima de Deus. Você está falando com esse Deus, que há mais de 2000 anos instituiu uma igreja, que por mais que todos os impérios tentassem perseguir e barrar, por mais que todas as ideologias tentassem matar a fé, esse Deus que, quando colocou a fé no teu coração, e quando você passou pelas piores experiências na igreja, quando você foi abusado talvez, ou talvez abusada por líderes fraudulentos, mesmo assim você hoje, em 2025, ainda se encontra numa igreja, porque Satanás não conseguiu destruir a fé no teu coração, porque Deus plantou essa fé aí. E Deus não deixou a tua fé morrer. Talvez você tenha andado por outros caminhos, por outros locais, em 2020, 2021, 2022. Talvez tenha se desviado em 2015, 2010, 2005, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: hoje, nesse domingo, você está numa igreja. Porque mesmo que você tenha dado voltas por esse mundo, você se encontra na presença de Deus de novo, porque esse Deus não vai deixar a tua fé morrer diante das tentações e das investidas do diabo. Oração é falar com aquele que até hoje tem preservado a tua vida e tem feito você não desfalecer, não desistir da tua fé. Casa de oração, eu acho engraçado que Jesus fala para todos os povos em outros evangelhos sinóticos, no livro de Marcos e no livro de Lucas. Ele amplia esse texto falando que será chamada casa de oração, fazendo uma aplicação de Isaías 56, para todos os povos, para todas as gentes, para todas as pessoas, para todos aqueles que decidirem orar e clamar a Deus. Não importa se você é alto, baixo, grande, pequeno, rico, pobre, e nem eu falava ontem, pensa com profundidade, ou talvez tenha categorias limitantes de pensamento, ignorantes, não importa se você terminou ensino médio, terminou ensino fundamental, tem diploma, tem ensino superior, não importa, é oração para todos os povos, para o senhor, para a senhora, para a criança, para o jovem, para o adulto, para todos aqueles que decidirem ver a sua família transformada. Quem está entendendo, diga amém. Para o pecador, para o santo, para aquele que é grande, para aquele que é pequeno. Eu não sei o que você viveu nessa semana, mas eu sei de uma coisa: esse local é o local de você nessa noite fazer a tua oração, e se você orar com fé, ver as tuas orações respondidas. Que nem as pessoas aqui, no nosso propósito da sexta-feira, que colocaram em oração a vida do filho para voltar para casa, que colocaram a oração a abertura de um pequeno negócio, de uma empresa, que colocaram em oração a vida do marido, da esposa, para que possa se converter, que colocaram em oração a cura de algum familiar, e oraram com tanta fé, que já estão vendo esses milagres se cumprindo na sua vida. Eu preciso encerrar essa mensagem para orar com você, mas eu quero trazer um segundo modelo de igreja, e um segundo objetivo pelo qual você tem que ter na tua consciência, ou melhor, o qual você tem que ter na tua consciência, e pelo qual você tem que vir na igreja. Esse é o segundo motivo, verso de número
14, se você puder ler comigo, verso 14 na sua Bíblia, versículo de número 14, do mesmo livro, versículo de número 14 diz assim: cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Diga comigo, ele os curou. Diga, a igreja é o lugar da dor ser mostrada e da cura ser obtida. Pegou aí? A igreja não é apenas o lugar de você fazer as tuas orações e ver as tuas orações respondidas, mas no verso 14, o templo, no verso 14 também, é denunciado por Jesus como o lugar, esse lugar aqui onde nós estamos, esse lugar onde nós viemos toda sexta e todo domingo, esse lugar é um lugar da dor ser revelada e da tua cura ser obtida. Coxos, cegos se aproximam de Jesus no templo, e aquilo que aqueles coxos e cegos não conseguiram obter em 30 anos de templo, onde a fé era vendida e mercantilizada, eles conseguiram obter em fração de segundos, quando Jesus estava naquela igreja. Aleluia! Diga comigo, cura é o lugar de mostrar a dor. Não é o lugar de você esconder que é doente. Não é o lugar de você colocar uma carapaça, um fingimento de que você está bem. Não, a igreja é um lugar onde você precisa revelar que você é coxo, que você não consegue caminhar com as próprias pernas, que você está com problemas de vencer o pecado, que você está com vícios que precisam ser vencidos, que você tem problemas de caminhar na tua vida, que você não consegue progredir na tua vida financeira, emocional, conjugal, familiar. É um lugar onde o pastor precisa saber que você está coxo, de você tirar a capa das suas pernas e mostrar: pastor, faz 10 anos que eu estou no mesmo lugar. É um lugar de você mostrar que você é cego, que você não tem visão, que você não tem sonho mais, que não tem esperança mais, que não enxerga mais futuro. É um lugar de mostrar a tua dor e não de escondê-la, de você se aproximar de Jesus e em primeiro lugar admitir que você precisa de Deus, da igreja, do templo, de Jesus e da fé. Dá uma glória a Deus aí, quem crê nisso? Primeiro lugar, primeiro passo para obter o milagre é reconhecer que você precisa de Deus. Sabe qual que é o primeiro passo de reconhecimento? É você vir à igreja. Você sair da tua casa e pisar nesse lugar, é você dizer para o diabo, para Deus, para a tua família que vê você saindo: eu reconheço que eu preciso de Deus. Da mesma forma, abandonar a igreja, abandonar os caminhos do Senhor, é você dizer para toda essa gente de novo: olha, eu estou abandonando porque eu não preciso. Eu estou abandonando porque eu sei que eu estou vivendo bem assim. É por isso que a pessoa abandona, ela acha que está bem. Ela acha que ela pode viver em casa, nutrido a pregação da internet, longe de Deus. Não vai receber nunca a cura ou o milagre. Você vir aqui é você reconhecer que você precisa de Deus. Eu falei agora aqui no início do culto, estava falando aqui com umas pessoas aqui, elas estavam me contando: a gente veio aqui na igreja porque a gente reconhece que essa pessoa precisa de Deus. Uma baita de uma atitude, diga amém. Você está reconhecendo que você precisa do templo. Então é o lugar de mostrar a dor, de mostrar que você precisa, e não só revelar a tua dor, mas também o lugar da cura ser obtida. Nessa semana eu recebi no meu privado muitos testemunhos de homens e mulheres que depois da ministração de cura que nós ministramos domingo passado, perceberam Deus agindo em cura no seu coração. Cura lá do passado, feridas lá do passado, reações que pensou que ia ter e não teria mais, uma fé transbordante durante a semana, porque aqui é o lugar da cura. Glória a Deus.
Então, duas coisas que você tem que levar para a tua casa, e se alguém perguntar, o que é essa igreja lá? O que você vai fazer lá? Você vai responder essas duas coisas. Em primeiro lugar, a igreja é uma casa de oração, é um lugar de oração, é um lugar de orar, é um lugar de clamar a Deus, é um lugar de falar com Deus, é um lugar de dizer, Senhor, toca na minha vida, toca na minha família, restaura essa situação, Senhor Jesus, eu não estou vendo saída, eu não tenho o que fazer, eu entrei nessa crise, eu entrei nesse problema, isso está acontecendo, essa crise se instalou na minha vida, essa doença se instalou na minha vida, essa crise emocional se instalou, meu Deus, eu preciso de resposta, eu preciso de um milagre. É um lugar de você vir e fazer isso, e reconhecer que você precisa. Segundo lugar, é um lugar de você realmente reconhecer e expor que você precisa de ajuda. Aí do teu lado tem gente que você pode conversar e expor quando você precisa de ajuda. Aí do teu lado, não é só o pastor, você tem aí do teu lado também pessoas, irmãos de fé, família de fé, que podem ser um ombro, um amigo bem presente na hora da angústia. Ninguém atravessa deserto e angústia sozinho, meu querido. E Deus não te deixou sozinho. Deus colocou na tua vida amigos, Deus colocou na tua vida irmãos, Deus colocou na tua vida pastor, Deus colocou na tua vida uma igreja para te ajudar a enfrentar os piores desertos dessa vida. Recorra a isso sempre que você precisar. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. É um lugar da dor ser mostrada e da cura ser obtida. Posso ouvir um aleluia? Aleluia. Você vai levar então esse ensinamento para a tua casa? A presença de Jesus no templo revelou duas coisas. A parte ruim eu já falei, não vou retomar. Eu vou retomar as duas coisas boas. É uma casa de oração e é o lugar da cura ser obtida. Esses dias eu postei nas minhas redes sociais, tirei uma foto da igreja e coloquei: esse lugar é um lugar de cura. Esse é um lugar onde eu já vi famílias saírem da escravidão de Satanás e viverem a plenitude de Deus na sua casa. Nesse lugar eu já vi casamentos saírem da destruição completa e serem restaurados na presença de Deus. Nesse lugar eu já vi pessoas saírem do lamaçal do pecado e viverem uma vida santa na presença de Deus. Nesse lugar eu já vi gente ser curada da doença física, da depressão, da angústia. Nesse lugar os meus olhos já viram vidas viverem o extraordinário de Deus, mediante a sua fé e a sua oração. Você quer viver isso? Sim ou não? Nesse lugar eu já vi, e você viu comigo, eu batizar aqui pessoas das mais improváveis, que ninguém dava nada, que ninguém dizia, que todo mundo dizia, isso daí nunca vai se converter. Depois de tantos tempos, nós batizamos aqui pessoas que até hoje tem gente que não acredita que aceitaram a fé, porque o meu Deus é poderoso para salvar. O meu Deus é poderoso para libertar. Quem crê nisso, dá uma glória a Deus. Eu estou falando isso para você entender que a tua família, que essa pessoa que você deixou lá em casa, que esse teu amigo, que esse teu vizinho, que talvez nem mesmo você deposita mais confiança ou esperança, se você colocar diante do altar de Deus, se você colocar com fé diante da presença de Deus, e se você não desistir, mas persistir, não importa se for 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, se você orar até o fim por essa pessoa poderá ser tocada pela glória de Deus. Eu nunca esqueço a história de um missionário, já estou encerrando a mensagem, conhecido como pai da fé, George Miller. Ele tinha um caderno de oração, eu tenho na minha casa também, eu faço isso, onde ele anotava todos os nomes das pessoas que ele queria que se convertessem para a glória de Deus, e muitas delas se convertiam. Ele anotava a data de pedido e a data da resposta. Nós temos aqui esse caderno, onde nós anotamos a data em que nós pedimos e a data onde veio o milagre. E tem uma pessoa, um amigo dele, que era o mais depravado, o mais pecador, odiava a igreja, odiava pastor, odiava tudo. Ele colocou o nome daquele amigo e ele orou durante toda a vida para que aquele amigo se convertesse. Era um amigo de escola.
Ele morreu depois dos 60, dos 70 anos. E a história relata que aquele amigo nunca se converteu. Mas ele orava e ele colocava no diário dele: eu ainda estou em oração pelo fulano, eu ainda estou em oração pelo fulano, eu sei que Deus vai tocar o fulano. Passou-se 10 anos, passou-se 15 anos, passou-se 20 anos, passou-se 30 anos, passou-se 40 anos, até que ele faleceu. E ele não viu o amigo dele se converter. Aí a história relata, os biógrafos relatam, que no funeral dele, o amigo estava presente porque era o melhor amigo. Quando o amigo dele chegou e viu aquele homem de fé dentro do caixão, as testemunhas relatam que ele se ajoelhou em prantos e entregou a vida dele para o Senhor Jesus Cristo. George Miller não viu ele convertido em vida, mas lá na glória ele vai encontrar um amigo pelo qual ele orou e lutou a vida toda. Tem alguém aqui nessa noite que pode ter esse mesmo testemunho? Alguma mãe, algum pai, algum amigo, que você pode orar, nem que seja a vida toda, mas você vai orar por esse filho, você vai orar por esse parente, nem que seja para que quando você entrar na glória e nos céus, você veja essa pessoa lá com você? Tem alguém aqui disposto a isso? Eu sacrifiquei todos os meus sonhos há 5 anos atrás para ver esse bairro restaurado, nem que seja depois da minha morte. Eu sacrifiquei todos os meus sonhos no altar de Deus para que eu veja esse bairro restaurado, nem que não seja eu que vá restaurá-lo, mas que os meus filhos ou talvez os meus netos o restaurem. Mas eu sacrifiquei em oração a Deus, dizendo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida por aquele bairro, em oração, para que eu veja cada pessoa que está na minha frente nessa noite, um dia, se Deus quiser, servindo com sua família ao Senhor Jesus Cristo. Quem tem fé para isso? Você tem fé junto com o pastor para isso? Para orar pela tua família? Nem que seja até o teu falecimento, mas não desistir da tua casa. Deus está, através da minha vida, com uma palavra profética nessa noite, conclamando e chamando aqui todos aqueles homens e mulheres de fé que querem sacrificar noites de oração pela sua família. Eu já chamei aqui no sábado que vem, sacrificar 1 hora do teu sábado para orar pela tua casa, sacrificar 20 minutos da tua manhã para orar pelo teu trabalho, pelo teu patrão, sacrificar talvez uma manhã, um dia de jejum para orar pela resposta e pelo milagre. Quantos estão dispostos a entregar isso? Nessa vida não existe nada que você receba que não exija sacrifício. Tudo que você precisa conquistar nessa vida terrena, Deus estabeleceu uma lei. Tudo aquilo que tem valor precisa ser conquistado com sacrifício, com luta, com suor e com lágrimas. E no nosso caso, com uma oração. Diga aleluia. Tem gente que hoje vê essa igreja, tem gente que hoje vê a minha vida, talvez veja uma pessoa com um carro bom, com uma casa boa, talvez com uma empresa, não sei, e acho que tudo aquilo foi ganhado de lambuja, de mão beijada. Querido, muitas vezes atrás de uma empresa, atrás de uma conquista, atrás de um concurso, atrás de uma estabilidade financeira, tem sacrifício, tem oração. Tem gente que hoje vê a nossa família na presença de Deus, né? Netos, pastores, primos, filhos, todo mundo na presença de Deus, e acha que tudo isso foi ganho de mão beijada. Atrás disso tudo tem noites de vigília em oração, tem clamor, tem sacrifício. Quem está entendendo, diga amém. Tem gente que vê uma pessoa bem financeiramente e nem sabe que atrás daquela estabilidade financeira tem 30 anos de dizimista fiel, de ofertante fiel. Não é à toa que a pessoa está bem, não é à toa que a pessoa conquistou isso ou aquilo, é porque ela pagou um preço. Quem está disposto a pagar um preço, dá uma glória a Deus. Em oração, entregar a tua vida a Jesus. Você está disposto a isso? Jesus está chamando essas pessoas nessa noite, e eu lanço para você esse propósito: pague um preço, receba uma palavra de fé. Na sexta-feira eu falei aqui, nós vamos fazer, eu já falei com alguns irmãos, para organizar para mim aqui, toda a estrutura
para que eu possa ficar alguns dias aqui na igreja em jejum e oração, para que Deus venha me usar como instrumento de Deus na tua vida, para liberar uma palavra na tua vida. Então você venha nos cultos e fique atento ao que Deus quer falar com você. Eu vou me consagrar para isso, para Deus me usar com uma palavra na tua vida. Por quê? Porque Deus me disse que esta palavra, que hoje já está sendo liberada através da pregação, Deus fala com você, e esta palavra que você consegue captar, quando você está atento, você pega essa palavra no momento da pregação, você vê Deus falando com você, esta palavra vai te sustentar nos piores dias da tua vida, porque é uma promessa que te sustenta. Quem estava aqui sexta-feira viu na pregação, uma promessa de Deus que não falha, pode sustentar. Quando você pensar em desistir, talvez seja a promessa de que os teus filhos serão profetas, que vai te sustentar na hora da luta. Talvez seja a promessa de uma família restaurada, talvez seja a promessa de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa promessa vai te sustentar e não vai deixar você abandonar a igreja, desistir, abandonar a tua fé. Quem está entendendo, diga amém. É a promessa de Deus que te sustenta, é a palavra de Deus que te sustenta. Esteja atento nos próximos cultos, no mês de maio. Eu vou me consagrar para isso, para você receber uma palavra que vai sustentar você. Todavia, a nossa igreja já tem uma palavra para 2025. Diga comigo: é ano de avançar. Avançar na tua vida. Aquilo que estava morto vai ser ressuscitado. Aquilo que foi aniquilado, assassinado no ano passado, sonhos que foram assassinados, projetos teus que foram destruídos, derribados, assassinados, Deus vai ressuscitar esse ano de 2025. Você recebe essa palavra? Se você sacrificar. Aqui, você já está sacrificando o teu domingo. Os crentes são assim, né? Eles sacrificam toda noite de domingo. Você poderia estar em casa descansando para trabalhar amanhã na tua semana, mas você está sacrificando a tua noite de domingo. Você sacrifica a tua noite de sexta-feira para estar na presença de Deus, porque você tem fé que aqui é lugar de cura e de esperança. Aleluia! Então eu quero orar com você nesse momento. E como eu falei aqui, a igreja é lugar de oração. A igreja é lugar de você ver as tuas orações respondidas. Eu quero orar com você para que você entregue na presença de Deus a tua dor, ou entregue na presença de Deus a vida desse familiar e desta pessoa, que há tanto tempo você ora por ela. Glória a Deus. Quem quer fazer isso comigo, dá uma glória a Deus. Deus já falou com você, e o Espírito Santo já te mostrou o que você vai entregar em oração na presença de Deus. Faça isso com os olhos fechados, com o coração aberto. Não seja como os escribas e fariseus, olhando as minúcias. Esse sermão aqui eu não preguei todo ele, mas tem uma parte que eles falam dos escribas, que olham as minúcias teológicas, né? A cortina preta, o pastor novo, não sei o que, e a luz amarela, e agora a gente vai apagar as luzes aqui, aí apaga as luzes, e não sei o que, e a cadeira branca não pode, e não pode batizar em piscina, e não pode ter ventilador, e não pode isso, não pode aquilo, cheio de minúcias teológicas, mas esquecendo de entregar e de receber a bênção de Deus através da oração. Não, faça agora de coração aberto. Essa palavra eu tenho certeza que falou ao teu coração, e agora você vai entregar na presença de Deus toda a dor e tudo aquilo que você precisa de resposta e de oração. E nessa semana, se você orar com fé, nessa semana você já vai ver a resposta em nome de Jesus. Quem crê nisso, dá uma glória a Deus. Coloque-se de pé em nome de Jesus nessa noite.